Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português, referente à unidade 4, capítulo 3. Nós estudaremos os pronomes pessoais e também ortografia, palavras grafadas com S, SS, C e cedilha. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje, afinal, é o último capítulo do nosso livro 2. As atividades referentes ao capítulo de hoje são as atividades de número 1 a 5, das páginas 65 a 67, e as atividades de 1 a 3, da página 68, e a RA, da página 65. Página 63, pronome. O que é um pronome? É a palavra que substitui ou acompanha o nome, o substantivo. Nós temos o pronome substantivo, que é aquele usado no lugar do substantivo, e temos o pronome adjetivo, aquele que acompanha o substantivo. Vamos aqui aos nossos exemplos da página 62. Exemplo 1. Vanderlei, na época, era o melhor maratonista sul-americano. Ele não estava entre os favoritos. Para o substantivo próprio Vanderlei, nós temos como substituto o pronome ele, terceira pessoa do singular masculino. Temos aí um pronome substantivo. Exemplo 2. Em 1951, a tocha saiu de Olímpia, na Grécia, e foi até Buenos Aires. Desde então, ela é acesa nas ruínas de Teotihuacan, no México. No exemplo, o pronome ela está substituindo a palavra tocha. Temos um pronome substantivo. 3. Na prova masculina, Frank Caldeira abandonou a prova devido a uma lesão e o Biratã dos Santos ficou na 13ª colocação. Eles participaram da Maratona Pan-Americana de Toronto 2015. Frank e o Biratã são substantivos próprios e poderiam ser substituídos pelo pronome eles, que está na terceira pessoa do plural masculino. Temos outro exemplo de pronome substantivo. Nós deveremos checar a que pessoa do discurso o substantivo está relacionado. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural para fazer a devida substituição. Meu papagaio é colorido. Papagaio é o nosso substantivo. Meu é o nosso pronome, é um pronome possessivo, indica posse. O pronome possessivo meu está acompanhando o substantivo papagaio. Então, temos aí um pronome adjetivo, aquele que acompanha o substantivo. No caso, o nosso substantivo é papagaio. Alice fala inglês, ela fala muito bem. Alice é um substantivo próprio, que pode ser substituído pelo pronome ela, terceira pessoa do singular. Então, ela é um pronome substantivo, substitui o substantivo Alice. Nós temos vários tipos de pronomes, os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento, que nós estudaremos hoje, os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, que nós estudaremos ao longo do ano. Pronomes pessoais, página 63, nós temos 3 tipos, do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Ele se refere mais diretamente às 3 pessoas da comunicação, às 3 pessoas da fala, da conversa e do discurso, como nós gostamos de falar. A primeira pessoa é aquela que fala, o falante. A segunda pessoa é a que ouve, ou seja, aquela pessoa com quem se fala, o nosso ouvinte ou receptor. E a terceira pessoa é o assunto da conversa entre a primeira e a segunda pessoa. É a pessoa ou coisa de quem se fala. Os pronomes pessoais do caso reto, em geral, funcionam como sujeito da oração e como pronome substantivo, substituindo o substantivo. Vamos para a nossa tabela. Eles vão se dividir em primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. A tabela 1, como nós já vimos, corresponde aos pronomes pessoais do caso reto.
Já a tabela 2, que está presente no livro de vocês na página 64, corresponde aos pronomes pessoais do caso oblíquo, que são aqueles que vão funcionar como complemento do verbo. Se referem à primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, como nós já vimos, e temos o singular e o plural. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, se, si, consigo ou alhe. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, se, si, consigo, os, as, lhe. Vamos estudar agora as observações a respeito dos pronomes oblíquos, que está na página 64 do livro de vocês. 1. Os pronomes do caso oblíquo, o, a, os, as, quando vêm ligados a uma forma verbal terminada em R, assumem as formas lo, lá, los, las. O verbo perde o R final. Exemplos. Não posso enxergar o semáforo. Semáforo corresponde ao pronome oblíquo o. Quando fazemos a transformação, vira a forma lo, masculino singular. Não posso enxergá-lo. Olha, o verbo enxergar perdeu o R e nós acrescentamos a forma lo. Não vou esquecer os documentos. Documentos corresponde aqui pronome oblíquo os. Fazendo a transformação, qual é a forma que corresponde? Los, masculino plural. Não vou esquecê-los. O verbo esquecer perde o R final. 2. Quando a forma verbal termina em S ou Z, ela recebe igualmente as formas pronominais lo, lá, los, las. Observe, o verbo perde o S ou Z final. Vendemos o carro. O carro corresponde ao pronome oblíquo o. Quando fazemos a transformação, qual a forma correspondente? Lo, masculino singular. Vendemo-lo. É um pouco estranho para a gente, não é? Porque o verbo perde o S final. Fiz meu trabalho ontem. Trabalho corresponde ao pronome oblíquo o. Fazendo a transformação, corresponde à forma lo, masculino singular. Filo ontem. Perdeu o Z final, o verbo fiz. Ou seja, os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando vêm ligados às formas verbais terminadas em R, S ou Z, assumem as formas lo, lá, los, las, de acordo com o substantivo que eles estão substituindo. Você terá que prestar atenção no gênero, masculino ou feminino, e no número, singular ou plural do substantivo, para fazer a substituição de maneira correta. Lembrando também de que as formas verbais terminadas em R, S ou Z perdem essas letras finais. R, S ou Z. 3. Quando a forma verbal termina em M ou som nasal, on, ela recebe as formas pronominais no, na, nos, nas. Você checará o substantivo, verificará o gênero e o número em que ele se encontra e o pronome oblíquo correspondente e fará a correspondência com relação à forma. Qual a forma que corresponde àquele determinado pronome oblíquo? E fará a transformação na frase. As testemunhas inocentaram o réu. O réu, substantivo no masculino singular. Qual o pronome oblíquo correspondente? O. Qual a forma correspondente? Olha a transformação. A forma correspondente será no. As testemunhas inocentaram-no. Como vocês devem ter percebido, aqui o verbo não perderá nenhuma letra. Põe as camisas na gaveta. As camisas, substantivo, feminino, plural. Corresponde ao pronome oblíquo as. Fazendo a transformação, corresponde à forma nas. Põe-nas na gaveta. A herança já dão-na por perdida. Por que que fica dão-na? Dão o quê? A herança. A herança, feminino singular, corresponde ao pronome oblíquo a. Fazendo a transformação, qual a forma que corresponde?
na, dão-na por perdida. Vamos estudar agora os pronomes de tratamento, páginas 64 e 65. São empregados respeitosamente no trato com as pessoas, conforme o cargo ou a sua importância social. Para se dirigir a reis e imperadores, nós utilizamos o pronome de tratamento Vossa Majestade. A príncipes e duques, Vossa Alteza. Ao Papa, Vossa Santidade. A reitores, Vossa Magnificência. A altas autoridades e oficiais generais, Vossa Excelência. Autoridades menores, nós temos um tratamento cerimonioso, Vossa Senhoria. Juízes, Meritíssimo. Sacerdotes, Reverendíssimo. Pessoas em geral, aquele tratamento mais respeitoso, Senhor, Senhora e, se não for casada ainda, Senhorita. Pessoas próximas de você, nós utilizamos o pronome de tratamento você. Apesar de referirem-se à segunda pessoa do discurso, os pronomes de tratamento exigem o verbo e os outros pronomes que a eles se referem na terceira pessoa. Exemplo, Vossa Excelência já encerrou o seu trabalho e não o vosso trabalho. Seu, terceira pessoa e não segunda. Observação, página 65. Os pronomes de tratamento que iniciam com vossa são empregados quando nos dirigimos diretamente à pessoa com quem estamos falando e para quem seja adequado empregar tais pronomes. Quando estivermos falando sobre tal pessoa, devemos empregar sua. Folgo em saber que Vossa Excelência veio prestigiar nosso evento. Vossa Excelência, nós estamos falando com a pessoa. Atualmente, Sua Excelência, o Presidente da República, sofre resistência de alguns partidos. Nós estamos aí falando sobre a pessoa, Sua Excelência. Vamos agora estudar algumas regras de ortografia relacionadas às letras S, SS, C e cedilha, presentes na página 67. Vários substantivos e adjetivos são derivados de verbos, sendo possível estabelecer uma relação entre o infinitivo desses verbos e o emprego das letras S, SS, C e cedilha. Lembrando, o infinitivo do verbo é o nome do próprio verbo, a ação verbal. Amar, comer, rezar, partir. Vamos verificar as correlações e os exemplos correspondentes. Troca da letra T por C. Ato, ação. Infrator, infração. Marte, marciano. Ter por tensão. Deter, detenção. Reter, retenção. RG por RS. Submergir, submersão. Pel por pulso. Impelir, impulsão. Expelir, expulsão. Cor será substituído por curse. Correr, curso, cursivo. Vamos aqui para a nossa continuação. Sente, sense. Sentir, senso. Cede, cesse. Ceder, cessão. Conceder, concessão. Grede, gress. Agredir, agressão, agressivo. Prim, presse. Oprimir, opressão. Reprimir, repressão. Tir, porção. Permitir, permissão. Repercutir, repercussão. Vamos entender agora a diferença entre sessão com CSS, sessão com S no começo e SS e sessão com S no começo e cedilha. Sessão com C no início, SS, vem do verbo ceder, que significa doar, transferir qualquer bem ou direito para algo ou alguém. Sessão com S no início, SS, significa a duração de tempo de algo, uma reunião, consulta, espetáculo ou exercício. Sessão com S no início e cedilha vem do verbo sessionar, dividir em partes. Indica o quê? Um departamento, setor ou divisão específica de uma loja, de uma repartição pública, de uma instituição, de um lugar, de uma obra literária ou de um artigo científico. Vamos aos exemplos?
Um milionário cedeu vários computadores para aquela escola. Ele doou os computadores para a escola. Quando será a próxima sessão do filme Os Olhos de Cabul? Essa sessão corresponde à duração de tempo do filme. A seção de móveis da loja está em liquidação. Aqui nós temos um departamento da loja. A seção de móveis. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.